Em 2012, eu comprei as minhas primeiras ferramentas e comecei a fazer marcenaria como um hobby. Em 2022, 10 anos depois, eu resolvi transformar um corredor inútil que tinha na lateral da minha casa em uma oficina de marcenaria hobby. E é essa oficina que eu quero te mostrar agora, para que você conheça e possa aproveitar talvez alguma ideia do que eu mostrar aqui para construir a sua própria oficina e fazer marcenaria como hobby num cantinho aí da sua casa. Bom, e essa aqui é a minha oficina. Como eu falei, é um corredor, tem 1,80 m de largura por 6 metros de comprimento. Então tá lá no fundo naquela porta, dá 6 metros e pouquinho. Então esse é o espaço que eu tinha e foi aqui que eu construí a minha oficina. Agora eu vou te mostrar com mais detalhes algumas coisas que tem aqui dentro e como eu fui organizando no decorrer desse ano e pouco que eu tenho a oficina, as coisas aqui para melhorar um pouco o meu fluxo de trabalho, digamos assim. Aqui logo do lado da porta eu tenho o sistema de coleta de pó, que foi um dos últimos sistemas de ferramentas que eu montei aqui. Então está preso na parede, o reservatório está aqui no chão, tem a caixa de distribuição lá com portas de entrada reguláveis. Logo na sequência aqui tem a minha serra de bancada, é uma serra antiga, toda de ferro fundido, tem mais de 40 anos de idade essa serra aí já. Eu ainda estou em processo de reforma dela e junto com a serra eu tenho aqui a tupia invertida. Então a tupia fica aqui embaixo da mesa. É uma tupia de coluna que eu usei para fazer a inversão aqui no lado, na lateral, para usar a mesma estrutura da serra de bancada. Essa serra de bancada aqui é uma serra com motor de indução. Aqui ainda tem polias adaptadas de madeira, que eu tô, como eu falei, ainda estou no processo de reforma dela, transmissão por correia. Então é uma serra antiga, mas muito estável e muito boa de trabalhar. E daí eu estou tentando organizar todos os acessórios da serra de bancada nesse carrinho que eu fiz aqui. Então aqui na parte de baixo tem algumas coisas aqui da serra de bancada, os insert plates, uma mesa de entrada aí, disco sobressalente que eu tenho para fazer rasgos aí, ranhuras. Aqui tem um pouco de sobra de madeira, aqui do lado tem mais um sled, mais um outro sled aqui na lateral também. E aqui nessa parede, do lado da serra, daí eu tenho as outras coisas da serra de bancada. Então goniômetro, o empurra-pau, chave para troca de disco, uma régua, uma trena. E o sled principal aqui, além do push block aqui que eu fiz com a impressora 3D. Aqui logo acima da serra de bancada, então tem uma prateleira com sobras de madeira, com restos de madeira de projetos, algumas madeiras inteiras também, que eu vou utilizando conforme a minha necessidade. Ali tem uma parede de ar-condicionado, porque aqui é a parede de um dos quartos aqui da casa. Além dessa parte na parede aqui com madeira, tem madeira sobrando aqui ó, na lateral, ali por baixo da mangueira do coletor de pó. Tem mais madeira aqui no chão, tem algumas chapas aqui do outro lado, ó, sobrando, tem coisa sobrando aqui. E lá no fundo, no final da oficina, tem mais uma prateleira com mais restos de chapa e mais sobras aqui que eu estou tentando organizar de alguma forma. Então, um dos meus maiores problemas é a organização das sobras de madeira e de chapas. E lá na parte de cima, também eu fiz uma prateleira de ponta a ponta, onde eu guardo as madeiras que eu uso para a produção das caixas, então, de abelha sem ferrão. Então tem uns suportes ali que eu fiz, tipo mão francesa, e eu guardo as madeiras de 5,5 metros ali, até a secagem delas para poder utilizar. Depois, seguindo aqui, eu tenho o meu carrinho de plainas. Então eu tenho aqui uma plaina de desempenho na parte de baixo, aqui está a plaina desempenadeira, e o desengrosso fica na parte de cima. Esse carrinho aqui tem duas funções, ele pode ser removido, esse tampo aqui, para utilizar então ambas as plainas. Então eu tive que otimizar o meu espaço de alguma forma aqui, por conta de ser um espaço estreito e não poder ter um carrinho para cada ferramenta dedicado. Então essa plaina de desempenho aqui eu comprei junto com essa serra aqui, foi um negócio de ocasião. Então foram as duas ferramentas que eu comprei juntos, ferramentas antigas, tem mais ou menos a mesma idade ambas as ferramentas.
Pausa rápida aqui no nosso tour, só para te dizer que agora está disponível a opção para você se tornar membro aqui do canal. Então você pode fazer uma assinatura do canal Valeu a Dica por R$5 mensais. Cara, 5 pila você não toma nem um café. E se tornando um membro, você vai ter acesso antecipado a todos os vídeos que eu publicar. Então alguns dias antes você vai poder ver os vídeos antes deles se tornarem públicos no YouTube. Então se for um vídeo de oferta de promoção, você fica sabendo antes de todo mundo. Você vai ter também prioridade na resposta dos comentários, vai receber conteúdos exclusivos só para membros e a partir de janeiro vai participar de sorteios que podem incluir alguma peça que eu produzir aqui na oficina, alguma ferramenta, algum vale desconto ou vale compras em lojas parceiras aqui do canal. Então clica no botão Seja Membro aqui, você vai ter mais informações e se tornando um membro você tem acesso a tudo isso que eu acabei de mencionar. Depois eu tenho aqui a minha serra de fita, que é uma aquisição até recente, que eu não estou utilizando muito ainda, não peguei completamente a prática da ferramenta, mas daí eu tive que fazer um carrinho também, com rodinhas aqui na parte de baixo, para poder puxar ela mais para o meio aqui quando eu for utilizar. E assim como o carrinho da plana, esse aqui precisa ser multifuncional. Então eu não tenho outras duas ferramentas aqui na parte de baixo que são removíveis, que eu posso botar em cima da minha bancada ou desse carrinho das planas aqui para utilizar. Tem ali um esmeril com lixadeira de cinta e uma lixadeira de disco que eu construí. Então fica tudo nesse carrinho aqui da serra de fita para que eu possa utilizar conforme a minha necessidade. Então são ferramentas de menor uso, então elas ficam um pouco mais escondidas. Depois aqui eu tenho então a bancadinha da furadeira, tá? A furadeira de bancada com uma bancada aqui de parede. Ela foi feita com suportes 45 ali, presa na parede. Tem mais uma prateleira com sobras de metal lá embaixo. Embaixo fica o meu compressor, que eu ainda não achei o lugar ideal e definitivo para ele. Ali na parede eu tenho então a organização das brocas e dos acessórios da furadeira. Aqui em cima da bancada um pouquinho de bagunça. Morsa para trabalho com metal. Aqui na parede, então, tem um painel que eu organizei um pouco as minhas ferramentas elétricas de uma forma diferente. Então eu fiz um painelzinho, embaixo bagunça que eu ainda não consegui organizar, e em cima tem um armário grande, que eu fiz com o resto de chapa para organizar algumas coisas que não estão muito organizadas. E lá em cima, bem no topo, tem uma espécie de mezanino, digamos assim, deixa eu só puxar isso aqui para o lado, é uma espécie de mezanino onde eu guardo as minhas caixas para abelha sem ferrão, que é uma coisa que eu fabrico aqui, e vendo na minha região. Então tem um pouquinho de estoque lá e algumas coisas que eu mesmo utilizo. Aqui desse lado tem a minha bancada de trabalho. Essa aqui é a bancada dobrável que eu ensinei como fazer aqui no canal, só que depois eu transformei ela em fixa. Então eu fiz um nicho aqui com o resto de chapa, fiz um gaveteiro ali do lado e transformei ela em uma bancada fixa. Aqui a morsa Moxon, que eu também ensinei como fazer aqui no canal. Então continua a mesma bancada com o mesmo tampo, porém foi feita a parte do gaveteiro. Aqui nesse canto é o canto que eu ainda não consegui chegar para organizar, que é onde eu tenho ali embaixo os grampos de fixação, ali os grampos que eu ensinei como fazer também, de duplo aperto, resto de madeira, ventilador, resto de madeira e um monte de coisa aí que ainda não sobrou tempo para organizar, para deixar como eu queria. E aqui nessa parede, então, eu tenho os meus painéis de ferramentas, com as ferramentas aqui minimamente organizadas. Então, alicates, chaves, proteção ali, auricular, ocular, as minhas planas, formões, esquadros, aqui tem martelo, cola, lima, grossa, arco de pua, serrote, aqui algumas coisas de pintura e lubrificantes. O detalhe sobre esses painéis das ferramentas aqui, ó, é que eu usei painel canaletado, isso aqui foi sobras que eu peguei numa reforma de loja que tinha sido descartada, e daí eu fiz a adaptação dos suportes, olha aqui, ó,
usando esses Lzinhos de metal aqui parafusados na parte de trás. Então você consegue regular eles aqui para que eles encaixem nessas canaletas aqui, ó. E você pode usar um painel comum de montagem de loja para fazer o seu suporte de ferramentas. Como esse aqui eu tinha encontrado no lixo, no caso, saiu super em conta para eu fazer esse painel aqui com as ferramentas. Aqui no teto eu fiz uma estrutura, como eu gravo aqui, eu fiz uma espécie de tripé invertido que corre em um trilho lá em cima, tipo uma cremalheira que eu consigo levar para qualquer canto da oficina, então, para fazer a gravação. Então eu acabei montando essa estrutura aqui, como eu gravo dentro da oficina. Usar um tripé era fora de cogitação, sempre ficava me enroscando, atrapalhando. Eu fiz essa estrutura então para fazer a gravação de vídeos aqui na oficina. Bom, como você pode ver aí, é uma oficina bem simples, é um espaço estreito e longo, então um corredor, como eu mencionei no começo do vídeo, mas que ficou bem interessante. Para uso hobby, não precisa mais do que isso daqui. Você precisa sim aprender a se adaptar dentro de um espaço um pouco mais estreito, como eu mostrei, tudo é sobre rodas, basicamente dentro da oficina, então não tem como eu deixar fixo nada aqui, porque senão atrapalha o fluxo de trabalho, o simples caminhar dentro da oficina se torna uma complicação. Então se você tem um corredor aí do lado da sua casa, nos fundos da sua casa, saiba que você tem sim condições de fazer uma oficina como essa e tornar ela útil para tornar o seu hobby na marcenaria mais prazeroso. A ter um espaço dedicado para você trabalhar, para você deixar suas ferramentas em um lugar onde você possa simplesmente chegar e começar a trabalhar ou sair sem organizar nada quando você precisa, não tem preço, tá? Então isso daí vale muito a pena. Tem pouco mais de um ano que eu estou trabalhando nesse espaço aqui. E, cara, mudou a minha vida completamente. Então a minha marcenaria evoluiu muito depois da construção desse espaço. Eu pude adquirir mais ferramentas e tornar o meu fluxo de trabalho, digamos assim, muito mais interessante, muito mais prazeroso. Esse vídeo que eu fiz aqui é só um resumo, só mostrando aí para você daqui a pouco tirar alguma ideia útil de algum carrinho de ferramenta, de alguma forma de organização. Mas eu vou fazer vídeos mais detalhados sobre cada uma das coisas aqui da oficina, conforme eu vou tendo essa disponibilidade. Então você pode comentar aqui o que você gostaria de ver. E eu tenho também algumas imagens da construção dessa oficina, desse espaço aqui. Eu fiz isso pouco mais de um ano atrás, completamente sozinho, usando materiais e ferramentas básicas para fazer a construção. Tá? O custo para construir o espaço aqui, que foi uma meia água na lateral da minha casa, foi de pouco mais de R$5.000. Tá? Isso sem pintura na parte externa, sem um acabamento externo que ainda nem está pronto, para falar bem a verdade. Mas então foi um pouco mais de R$5.000, fazendo tudo por conta própria, sozinho, em uma semana e pouquinho de trabalho aí que eu me dediquei para fazer isso daqui. Então se você quiser também ver esse vídeo aí sobre o andamento desse projeto, a construção da oficina, deixa um comentário aqui e eu vou me agilizando, me organizando aqui para conseguir trazer esse conteúdo para você. No mais, eu só tenho a agradecer a você que acompanha o meu trabalho aqui na internet. Eu sempre tento trazer aqui conteúdos que sejam úteis e de relevância para pessoas que, assim como eu, têm a marcenaria como um hobby, como um passatempo, como uma atividade para tirar o estresse do dia a dia, fazendo alguma coisa que você gosta. Então é esse meu intuito com os vídeos aqui do canal. Espero que possamos no próximo ano continuar a nossa parceria, digamos assim, e que você possa continuar acompanhando os conteúdos aqui e cada vez mais evoluindo também na sua atividade como marceneiro hobbyista. E como a gente está aí no finalzinho do ano, eu desejo a você e sua família muita saúde. Que tendo saúde, o resto a gente dá um jeito. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos e até o ano que vem.